Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 30 de março. Agora na Espanha, 10 horas e 37 minutos. No Brasil, 5 e 37 da manhã. Eu tô no gráfico diário ancorado pelo canal de Keltner e pela nuvem de Shimoku. Vocês vejam que na projeção as duas linhas da nuvem agora ficaram agressivamente apontadas para cima. Isso indica que o preço voltou a investigar a faixa de justiça a faixa de justiça dele. Então é muito provável que isso aqui só esgote o ímpeto comprador no target da nossa onda 3. E por que eu acho que a onda 3 vai bater em torno de 32? Porque a onda 3 tem que guardar a proporcionalidade dimensional com a onda 1. Então, nessa madrugada do dia 29 para o dia 30 hoje, chegamos a fazer a máxima em 29.184. O primeiro Sputnik de ontem foi com dinheiro dos shortados. Se a gente olhar aqui na CoinGlass, ontem estava 70%. Isso, a maioria aqui das grandes exchanges de derivativos, Bitfinex, Binance, OKX, Deribit, estava quase tudo 70%. Vocês vejam que os shortados já andaram quebrando forte. E essas centenas de milhões de dólares deram aquele Sputnik inicial. O dinheiro dos shortados é muito bem-vindo, só que num segundo momento tem que entrar grana no mercado spot. E é isso que está acontecendo. A expansão do balanço patrimonial do Federal Reserve é uma bizarrice o que está acontecendo com o market cap, com o balanço patrimonial do Fed. Vocês vejam que nas últimas 3 semanas o balanço patrimonial do Fed aumentou algo em torno de 400 bilhões de dólares. Vinha numa queda brutal, desde o viés ultra hawkish que o Jerome Powell avisou que iria impor, e não aguentou 10 minutos de pancada no octógono. Vocês vejam que na primeira crisezinha do sistema de liquidez do sistema bancário norte-americano, o Jerome Powell já pediu água e iniciou a rodadona não é a rodadinha, é a rodadona de impressão de dólar norte-americano. Só que o Bank of America liberou um relatório ontem dizendo que o grande problema dos Estados Unidos não é nem a liquidez do sistema bancário, porque a Janet Yellen e o próprio Jerome Powell falou que não tem problema nenhum em abrir uma conta contábil especial de salvamento para qualquer banco que eventualmente quebre, como eles fizeram com Silicon Valley Bank, com First Republic Bank, com Signature Bank. O grande problema que está se avizinhando para o dólar norte-americano é o despegue com relação ao petróleo. Porque quando o Richard Nixon, lá na década de 1970, extinguiu o padrão ouro e fez o despegue do dólar contra o ouro, os Estados Unidos tiveram uma ideia brilhante. Eles se aproximaram da Arábia Saudita e falaram para a Arábia Saudita que protegeriam os árabes de qualquer ameaça externa global, desde que eles vendessem o seu petróleo contra dólar. Eles criaram uma espécie de petrodólar. Como todos os países precisam consumir petróleo, todos os países precisam comprar dólar. Criaram uma demanda latente por dólar e colocaram o petrodólar num trono até então intocado. Só que agora a coisa mudou. O Vladimir Putin botou um bode na sala. E o Irã, que já havia se desalinhado desse império do petrodólar, se aliou à Rússia e agora Rússia, Irã, China, Índia e Arábia Saudita estão se unindo para vender petróleo contra outra divisa que não o dólar. Sem demanda latente para o dólar, o Bank of America publicou ontem um relatório dizendo que vai haver sim uma mega crise de liquidez cambial para o dólar, porque não haverá demanda. Isso aqui vocês podem acreditar que vai explodir. É muitíssimo provável que o balanço patrimonial do Fed até o final da década de 20, antes da gente começar 2030, já vai ter superado o próprio PIB norte-americano e os Estados Unidos vão enveredando numa espiral da morte.
É por isso que a BTC está ganhando muita musculatura. Fizemos a máxima nessa madrugada em 29.184. O target final dessa onda 3 vai bater 32 mil dólares, depois vai se desdobrar numa onda 4 e numa onda 5 vai explodir para algo acima de 40 mil dólares. No intraday a BTC tá um reloginho, bateu aqui na penúltima upper, deu um beijinho na Laura, eu ofertei sinais no copy trade. Quando beijou a Laura, fecharam 18 sinais no copy trade com lucro no bolso dos assinantes. Já eu vou ofertar sinais na sala de sinais. Deixa eu dar um ponto seguro aqui de retorno a VWAP. Na seara fática, usuários do Telegram já podem comprar o plano Premium com criptoativos, com a Toncoin. É o novo normal. Gigantes agora, as Big Techs entrando pesado no mundo cripto. E o Gary Gensler, da SEC, pediu um orçamento extra de 2,4 bilhões de dólares para promover uma caça aos maus atores do mundo cripto. Essa caça às bruxas em desfavor de gigantes da criptografia vai continuar rolando. Ele quer 2,4 bilhões de dólares para caçar maus atores do mundo cripto. E uma entidade misteriosa pode estar coletando endereços de IPs e associando aos usuários de autocustódia de BTC. Gente, não se enganem. Agora que a BTC vai ganhar uma belíssima musculatura e o dólar norte-americano entrando numa espiral da morte, vocês podem ter certeza que defensores de BTC e usuários de BTC e holders de BTC de forma autocustodiada serão caçados. Vai ser uma verdadeira caça às bruxas, mas esse ponto de inflexão em algum momento ia ter que acontecer. Mas a pasta já saiu do tubo. Os parlamentares, legisladores, reguladores, gestores públicos demoraram muito para entender como funciona a BTC, como funciona o mundo cripto, e agora não há mais volta, já era. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o Japão está começando uma movimentação que pode acelerar o destronamento do dólar norte-americano. Agora que o Japão está revertendo essa política, esse quantitative easy de 2 décadas, em que as taxas de juros ficaram negativadas por tanto tempo, agora eles começam uma movimentação no sentido de aumentar a taxa básica de juros por lá, e é bem provável que as instituições japonesas despejem os seus ativos estrangeiros num total de 3 trilhões de dólares prognosticados para serem despejados nos próximos 12 meses. Ou seja, gente, o Japão aumentando a taxa básica de juros por lá, nenhuma instituição com investimentos fora do Japão vai querer se arriscar contra uma variação cambial ou contra uma taxa de juro real positivada por lá, e vai ficar por lá. E vão despejar os seus ativos fora do Japão e vão acelerar o destronamento do dólar. E o plano de fabricação de semicondutores da administração Biden de 52 bilhões de dólares é um verdadeiro fracasso. Os semicondutores, que são chips, são o novo petróleo do planeta. Nenhum setor pode prosperar sem a indústria de semicondutores, desde a defesa, passando por produção de veículos, enfim, móveis, celulares. Qualquer indústria hoje precisa de semicondutores. Os Estados Unidos vem caindo dramaticamente na liderança dessa indústria. Hoje, quem domina essa indústria é Taiwan, Holanda e China também tá despontando, só que o fato é que poucos países dominam completamente a produção de semicondutores de até 5 nanômetros. Essa tecnologia basicamente é detida por Taiwan e Holanda. A Holanda, com a sua gigante ASML, domina totalmente esse sistema de litografia por ultravioleta extrema, que só é dominado basicamente por Taiwan e Holanda. A China está saindo na frente, os Estados Unidos estão muito atrasados, perderam muito espaço na indústria de semicondutores, e o fato é que o Biden tentou jogar uma bomba de dinheiro nessa indústria, mas está tudo saindo pela culatra. Ou seja, gente, o novo petróleo, que é a indústria de semicondutores,
essa indústria já começa a despontar com os Estados Unidos bem atrás. Inclusive, a China tentou infiltrar no ano passado espiões na ASML holandesa e gerou uma crise diplomática entre Holanda e os chineses. Enfim, é o novo normal. E uma startup britânica quer produzir algas no oceano, numa área maior do que Portugal, para poder consumir dióxido de carbono. Para quem não sabe, as algas consomem isso, consomem dióxido de carbono, e essa startup quer produzir algas para reduzir a pegada de carbono nos oceanos e produzir bioplástico. Até o governo britânico estaria interessado em colocar dinheiro nessa startup. Enfim, é o novo normal. Isso sim poderia reduzir a quantidade de carbono nos oceanos, se realmente alguma startup conseguir produzir algas num território, numa área equivalente à área de Portugal, dentro do Oceano Atlântico. Enfim, gente, o mundo tá maluco, a BTC também tá maluca, iniciando uma onda 3 aqui, que vai provavelmente bater 32 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Binance Coin, Polkadot, Kusama, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.